Você está bem, né, querido? Acabou agora? Glória a Deus. Jeremias 18, no meio da Bíblia, tá aí? Coloca a mão sobre a palavra. Pai, em nome de Jesus, fala conosco através da sua palavra, das suas escrituras. Revela o que está atrás da letra, que é o teu Espírito, que essa palavra edifique e transforme nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças. O vaso do oleiro. Palavra do Senhor. Palavra de quem? Que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro. Se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fiz este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Diga graças. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizer: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Graças a Deus. Deus falou aqui para Jeremias: dispõe-te e desce à casa do oleiro. E lá na casa do oleiro, você vai ouvir a minha palavra. Jeremias era um profeta muito usado por Deus. Jeremias é maior que qualquer pastor, qualquer bispo hoje em dia. Jeremias, no mundo espiritual, era maior que qualquer apóstolo. Pela unção, pelo Espírito que tinha diante de Deus. Era Jeremias. Então Jeremias era o que, gente? Um profeta. E engraçado porque o profeta, ele tem que estar disposto e preparado para receber os bombardeios do povo, as tribulações das pessoas, os problemas das pessoas, e em cima da palavra de Deus no Espírito, discipliná-las, ensiná-las a andar no caminho, e entregar da parte de Deus a cura, a libertação, a vitória. Então o profeta, ele é usado para curar, para libertar, para transformar,
através do Espírito de Deus nele. Glória a Deus. Só que nesse caso aí, quem precisava de cuidado não eram as pessoas neste momento. Deus falou primeiro com quem? Com o profeta. Deus falou primeiro com quem? No altar, com o profeta. Antes de Deus ir para o povo, Deus falou primeiro. Antes de Deus alimentar o povo, Deus alimentou primeiro o profeta. Deus fortaleceu o profeta. E a hora que ele não precisava ser liberto, não precisava ser transformado, ele precisava de uma palavra. O profeta Jeremias precisava do quê? De uma palavra. E então, Deus trabalhou na necessidade do profeta. Deus falou: Jeremias, vem cá. Você vai fazer o seguinte: você vai se dispor e vai descer a casa do olheiro. E quando você chegar lá, é na casa do olheiro que eu vou falar contigo, que eu vou dar uma palavra para você. Porque o profeta, por mais que ele tenha unção, e através dele o paralítico anda, o cego enxerga, o morto ressuscita, através da fé dele, ele necessita ser tratado também. Porque como você, ele também é uma ovelha. Pastor é ovelha, bispo é ovelha. E tem momentos da vida que a gente é como vocês. Nós somos como vocês. Tem momento que o pastor precisa ser curado, precisa ser transformado e também precisa de uma palavra para continuar, para prosseguir. Porque é tantas tribulações, tanto bombardeio, que chega uma fase do ministério, da caminhada, que a gente pensa mesmo em parar, em jogar a toalha e sair fora. Mas Deus precisava de uma palavra para levantar Jeremias, para transformar a vida de Jeremias. Jeremias morreu, não morreu? Então não é para Jeremias, é para você. Tem pessoas que chegaram aqui hoje dizendo que vai jogar toalha, que vai desistir. E Deus está falando: você precisa agora de uma palavra. E através da palavra, Jesus vai mudar, vai transformar você, a sua vida, a sua história, através da palavra de Deus. A palavra que vem do homem, ela te magoa, ela te machuca, ela te põe para baixo, mas a palavra que vem de Deus, o Espírito Santo, ela te põe para cima, ela te faz seguir, vencer. Diga glória a Deus. A palavra que vem do homem, ela fere você, ela te machuca. Tem pessoas na sua casa, ou alguém que você conhece, que já falou uma palavra pesada para você, que te machucou, que te feriu. E por causa daquela palavra, você guardou mágoa, você guardou rancor, você guardou ódio. Mas a palavra que vem do Espírito Santo, ela te liberta, ela te transforma, ela te cura de dentro para fora. Diga glória a Deus. E olha que vai. Deus falou assim: ó, Jeremias, dispõe-te. O que é se dispor? É tomar uma atitude, é coragem. Tome coragem, toma atitude e desce a casa do oleiro. Para Jeremias ir até a casa do oleiro, Deus falou: primeiro se disponha. Em outras palavras, sai do seu lugar, sai da onde você está agora e vai lá e desce. Por isso que eu ensino vocês que Deus não se agrada de pessoas acomodadas, pessoa que fica de braços cruzados, esperando Deus fazer tudo. E Deus não vai fazer tudo, porque o que é para eu e você fazer, Jesus nunca vai fazer. Você pode vir à igreja? Pode. Então Jesus não vai vir para você. Você pode orar? Não pode. Então Jesus não vai orar para você.
Você pode buscar, não pode? Jesus não vai buscar para você, porque você pode, você consegue. Pastor, eu não consigo ajoelhar, mas você tem o quê? Ó, o coração de Deus, que é o bem. Se você está com dor no joelho, está com o joelho ruim, você pode aqui, ó, orar em pensamento. E através da força da sua mente, conectada em Deus, Jesus arranca a enfermidade dos seus joelhos, te dá forças e você começa a orar de joelhos, começa a orar. Glória a Deus, gente. Só que Deus falou assim, ó, você vai descer, mas para descer a casa do oleiro, você tem que se dispor. Deus gosta de pessoas dispostas, pessoas que vão para cima, que não aceitam a doença, que não aceitam a enfermidade, que não aceitam a derrota, que não aceitam a vida que está levando. Deus gosta de pessoas assim. Agora essa pessoa, ai pastor, estou cansado, eu fiz tanta coisa em casa, hoje eu não vou para o culto não. Aí ela não sabe, porque fica aparecendo uma doença ali, uma enfermidade aqui, porque tem um problema ali que não resolve, as coisas ali não andam, porque você está de braços esperando Deus fazer o que é para você fazer. E guarda isso, o que é para você fazer, Deus nunca vai fazer, nunca, absolutamente nada. Por que Deus mandou Jeremias se dispor? Porque ele podia ir à casa do oleiro, e Deus não ia ir para ele. Se ele quisesse ser curado, se ele quisesse ser fortalecido através da palavra de Deus, ele tinha que descer à casa do oleiro, ele tinha que ir. E aonde é a casa do oleiro hoje? Aonde é? O templo, a igreja. O templo, o santuário, a igreja é a casa de Deus, é a casa do oleiro. E Jesus está falando para você: ei Jeremias, quer que eu mude sua vida? Quer que eu mude a situação? Então toma uma disposição, toma uma atitude e desce a minha casa, porque lá você ouvirás a minha palavra. Diga glória a Deus. Primeiro Deus falou, toma uma atitude. Deus gosta de pessoas de atitude. Porque como eu falei de manhã, palavras o vento leva. Tem pessoas que falam e não cumprem uma vírgula do que falam. Ela não é assim. Já conheceu pessoa assim, gente? Fala e não vive nada, não cumpre nada do que fala. Promete, igual político. Faz milhões de promessas e não cumpre um terço do que fala. Agora Deus gosta de pessoas de atitude. Deus gosta de pessoas que tomam uma decisão, que tomam atitude. Você falou que vai ser fiel, seja fiel. Você falou que vai vir para os cultos todos os dias, vem todos os dias. Você fez um voto com Deus e não cumpriu, então não faça. Se não for tu fazer um voto e não cumprir, não faça. Se você aceitou Jesus e fica em casa assistindo novela, sessão da tarde, assistindo televisão, sua vida não vai mudar. Jesus te chamou para ficar assistindo televisão? Jesus te chamou para ficar deitado no sofá? Não. Jesus chamou a gente para ir para cima, para tomar atitude, decisão. E Deus gosta de pessoas que tomam atitude. Se Jeremias falar assim, ai não, Senhor, a casa do oleiro é muito longe, tem que andar muito, eu estou cansado. Será que Deus ia falar com ele? Não ia. Porque Deus não queria falar com Jeremias aonde ele estava. Deus queria falar com ele na casa do oleiro. Às vezes Deus não quer falar com você na sua casa, não quer falar no trabalho. Deus quer falar com você aqui, na casa dele. Por isso que não é bom você ficar em casa de braço cruzado, acomodado, aceitando a vida que está levando. O mal está detonando com a sua vida, com a sua casa, e você está lá, acomodado, de braço cruzado. E Deus está falando, Jeremias, desce até a minha casa, porque lá eu vou te renovar, vou te fortalecer, vou mudar a sua vida através da minha palavra. Eu vou mudar a sua vida.
Diga glória a Deus, gente. Porque às vezes você fica em casa a semana toda e você só ouve palavras de derrota negativa. O seu filho, ou o seu marido, ou o seu vizinho chega na tua casa falando um monte para você, amaldiçoando você, falando para você que você não vai conseguir. Para de buscar, para de orar. Você já está todo tempo na igreja, sua vida não muda. Aí começa a jogar um monte de negatividade. Aí você fica em casa a semana inteira ouvindo um monte de palavras de derrota negativa. E Jesus está falando: desce na minha casa, porque lá você não vai ouvir derrota, não vai ouvir desânimo. Lá você vai ouvir a minha palavra, que vai te colocar de pé e vai te fazer vencer, conquistar. Diga glória a Deus, gente. Amém? E aí ele disse assim: dispõe-te e desce a casa oleiro. O que é uma olaria? Uma olaria é aonde faz o que? Vasos de barro. Já viram uma olaria, gente? Se você não viu pessoalmente, você já deve ter visto em filme, televisão. Uma olaria é aonde mexe com barros. E lá eles, aquelas rodas, sabe? Eles giram e vai formando vaso. Aí eles pisam aquele pedal, vai girando. Já viram? Aí eles jogam ali o barro, a lama, a água, e vai formando o vaso do jeito que eles querem. E Deus falou: ó, é lá na olaria, na casa do oleiro, que eu quero falar contigo, eu vou falar com você. Então Deus, Ele não escolhe o lugar. Quando Deus quer falar com você, Deus fala no ônibus, Deus fala no trabalho, Deus fala em casa, aonde for. Se Deus quer falar contigo, aonde você estiver, Deus para alguém na rua, Deus para um irmão, uma irmã, Deus usa alguém para falar com você, independente de onde você esteja. Diga glória a Deus. Quando você é escolhido, quando você é ungido de Deus, Deus fala com você aonde Ele quiser. A casa do oleiro era a igreja? Não. Na Bíblia aqui não. A casa do oleiro não era a igreja, porque lá na olaria não se faz culto. Se faz o quê? Vasos de barro. Lá mexe com argila, com coisas, tecidos de barro. Então é uma olaria. Lá não é uma igreja. Só que Deus falou com Jeremias na olaria. E não foi dentro da igreja. Deus falou: Jeremias, vai lá na olaria, porque como você é meu ungido, você é meu escolhido, eu quero falar contigo lá. E lá na olaria eu vou mostrar um pouco para você como eu trabalho, como eu faço como vaso. E como você é o escolhido, você é como um vaso. E eu vou mostrar para você. Você vai assistir como o oleiro faz o vaso. Porque da mesma forma, do mesmo jeito que o vaso quebra e ele refaz, eu faço da mesma forma, da mesma maneira. O vaso pode quebrar 10 vezes. Se você é um vaso nas mãos de Deus, Deus ele te quebra, ele te refaz tudo de novo do jeito dele, da maneira dele. Diga glória a Deus, gente. E lá obedece a minhas palavras. Fisicamente, Deus mandou ele à casa do oleiro, mas hoje, no dia de hoje, representa a casa de Deus, o santuário, a igreja. Deus falou: Jeremias, essa é minha casa, essa é minha casa, porque é lá, Jeremias, que eu vou falar contigo. Como você é meu vaso, eu vou fazer contigo como esse oleiro fez com o vaso. Eu vou te refazer, vou te transformar, eu vou te encher do Espírito Santo, da presença de Deus. E ele diz assim para Jeremias. Olha o que Jeremias falou: desci
a casa onde olhei, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fiz este oleiro, ó casa de Israel. Olha que Jeremias diz: eu me dispus e fui à casa do oleiro, e quando eu cheguei lá, ele estava fazendo uma obra muito linda com aquele vaso. E Deus falou assim: como o vaso que o oleiro se fazia na mão se lhe estragou, e tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Aí ele diz: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fiz esse oleiro, ó casa de Israel. Deus comparou a grandeza dele, o poder dele, com aquele oleiro que estava fazendo barro. Em outras palavras, Deus quis dizer: Jeremias, se ele que é homem, se ele que é falho, quando o vaso quebra, ele refaz da maneira dele, do jeito dele. Imagine eu que sou Deus, todo poderoso, tem todo o poder sobre a sua vida. Eu posso fazer como ele fez. Eu posso refazer o vaso segundo o meu querer, a minha vontade. E quando Deus quer refazer alguém, Deus refaz da maneira dele, do jeito dele. Se for necessário Deus quebrar a pessoa todo dia, Deus quebra só para refazê-la novamente. Quantas pessoas que para voltar para Jesus, que para se firmar com Jesus, não teve que chegar entre a vida e a morte, não teve que ficar entubada, não teve que ficar em coma para voltar para Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus quebrou ela todinha, só para refazê-la novamente, para ela voltar a ser usada por Deus, pelo Espírito Santo. Nenhuma. Glória a Deus, gente. Deus está falando: como vaso, eu vou refazer você novamente. E Deus falou assim: Jeremias, está vendo esse vaso aí? Toda a raça humana, todos vocês, profetas, pastores, e quem ouve a minha palavra, é como esse vaso. Vocês são frágeis, são fracos, e se quebrarem, eu refaço novamente do meu jeito, do meu querido. E Deus falou: Jeremias, desce, porque lá eu vou falar contigo. E Deus disse assim: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vós na minha mão, ó casa de Israel. Como barro na mão do oleiro, nós somos nas mãos de Deus. Deus está falando: todos vocês são barro. E quando vocês quebram, eu posso refazê-los quantas vezes for necessário, for possível. Deus está falando: eu vou refazer. Procura aí, por favor, não sumiu não. Está por aí. Amém, gente? Repreende, você não vai ouvir essa palavra. Porque Deus mandou pregar ela para você. Deus está falando: lá você ouvirás as minhas palavras. E o que muda você é a palavra de Deus, não é o homem. O homem pode ter teologia, canudinho, pode falar bonito, mas não é as palavras bonitas, colocadas, que vai mudar você. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Glória a Deus. Deus está falando a Jeremias: Jeremias, a minha palavra é o que vai mudar você, é o que vai te refazer. É a minha palavra. E Deus está falando hoje. Tem pessoas aqui hoje que
tem um familiar que está quebrado. Tem familiares seus que estão quebrados. Eram vasos, eram usados e foram quebrados. E Deus está falando, eles foram quebrados, mas como aquele oleiro, ele fez aquele vaso. E eu que sou todo poderoso, também posso refazer a sua casa, a sua família. Posso refazer o teu filho, a tua família. Posso refazer o seu familiar que está quebrado, que está perdido. Jesus está falando, hoje eu vou refazer eles nas minhas mãos e vou encher-os na minha presença, na minha expressão. Tem pessoas aqui hoje que chegou quebradas espiritualmente. Chegou sem força, desanimadas, sem esperança. Jesus está falando, hoje, como você é um barro nas minhas mãos e você está quebrado, eu vou te refazer novamente, segundo o meu querido, minha vontade. Diga glória a Deus. E um vaso. Glória a Deus. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Como vaso. Quem gosta de planta? Gosta? Quem gosta? Vocês já compraram aqueles vasos bonitos? Já? Para deixar de enfeite? Compraram? Já? Alguém já comprou algum dia? Nem um dia, gente. Um vaso bonito, tal, você queria deixar de enfeite ou por planta. Só que é um vaso de porcelana. De vidro. É? Aprendi. É o vaso. Aí o vaso quebrou. Quando quebrou, a senhora fez o quê? Juntou. Mas Jesus está falando, vocês são vasos de barro. Quando vocês quebram, eu não jogo você fora. Vocês podem quebrar, podem se destruir em cacos. Se você for escolhido de Deus, Deus te refaz tudo de novo, novamente. E Deus, Ele te refaz melhor do que você era antes. Refaz um vaso mais forte, mais resistente. Imagine, se toda vez que a gente quebrasse, Deus fosse jogar fora, ela não é, não teria nenhum vivo. Se todos aqueles que foram usados por Deus quebrassem e Deus jogasse fora, já era. Não ia existir mais pastor, mais apóstolo, mais ninguém. Porque todos já quebraram um dia na vida, na caminhada do Evangelho. Todos, espiritualmente, todos já quebraram um dia. Todos já enfraqueceram um dia na caminhada do Evangelho. E Deus está falando assim, se você pode quebrar em pedaços, em cacos, mas eu não te jogo fora, eu te refaço novamente, porque você tem valor, eu tenho utilidade para mim. Quando você compra um vaso bonito, você quer usar ele, é ou não é? Você põe, alguma coisa você põe dinheiro, você põe flores, alguma coisa você põe. E o vaso, para Deus, ele tem que ter utilidade. Deus, ele não faz o vaso para ficar de enfeite, para as pessoas ficarem admirando. Deus faz o vaso para ser usado por Ele, pelo poder dele, pelas mãos dele. E Deus está falando, como você é meu ungido, é meu escolhido, eu te escolhi. E se você chegou aqui hoje em cacos, em pedaços, Ele está te refazendo hoje novamente. E Ele vai te encher do Espírito dele, da presença dele, para você ser usado de novo pelo Espírito Santo. Tem pessoas aqui que eram usadas para curar, para ganhar almas, para salvar vidas. E no decorrer do Evangelho, ela esfriou, desanimou. Parou de orar, parou de evangelizar, parou de ganhar almas. E Jesus está falando, é porque você está quebrando. Mas eu estou te refazendo e eu vou voltar a te usar muito mais do que eu usava antes. Porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira.
O Espírito Santo vai te encher muito mais do que já te encheu um dia. E a palavra de Deus hoje está refazendo a sua vida, fisicamente. Jesus está falando, você é um vaso nas minhas mãos, e eu estou te refazendo hoje. Através desta palavra, eu estou te refazendo no mundo espiritual. Deus está refazendo sua vida espiritual, financeira, sentimental. Deus está fazendo todas as áreas da sua vida hoje. E vai te encher do Espírito Santo, da presença de Deus. Só que para Jesus te encher, primeiro Ele tem que te refazer. Primeiro Ele tem que moldar o vaso. Ele tem que tecer o vaso. Ele tem que formar o vaso. E quando o vaso estiver pronto, preparado, Ele enche do Espírito Santo. Deus está falando, você precisa agora ser feito. Você precisa agora ser transformado, ser moldado pelas minhas mãos. E depois que eu te moldar, depois que eu te curar, que eu te libertar, depois que eu te fortalecer, depois que eu te transformar, aí eu vou colocar em você, vou encher você do meu espírito para você voltar a ter utilidade para mim. Diga glória. E o vaso para Deus pode ser o mais lindo que for, aparentemente. Mas se não tiver o Espírito de Deus, não serve de nada para Deus. Tem homens que são lindos, belos, fisicamente, mas não são usados por Deus. São usados pela carne, pelo diabo. Não são usados por Deus. Mas também tem homens que são lindos, são bonitos, mas também são muito usados por Deus. Então Deus ele não olha a aparência. Deus ele olha o que está dentro. Deus está falando, não quero saber se você tem 30, 40, 50 anos, 60 anos, se você já foi um vaso nas mãos de Deus. Jesus ele te refaz novamente. Você pode estar quebrado em cacos, em pedaços. Pastor, eu estou magoado, estou ferido, estou desanimado. E Jesus está falando, eu estou te refazendo hoje, estou te levantando hoje. E quando eu te refazer, vou te encher da minha presença, do meu Espírito Santo. E vou te usar como nunca te usei um dia. Tem pessoas na sua casa que um dia foi vaso, hoje está quebrada. Cantava, louvava, ganhava almas e hoje está afastado, está perdido. E Jesus está falando, através da sua vida e da minha palavra em você, eu vou refazer você e depois eu vou refazer a sua casa, a sua família. Ele vai tornar seu vaso novo nas minhas mãos. Ela vai tornar seu vaso novo nas minhas mãos. E quando eu tornar ele um vaso, vou encher da minha presença, do meu Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Se um vaso estiver cheio, tem como eu encher com mais alguma coisa? Porque ele já está? Imagine se o vaso estiver transbordando. Isso aqui é um exemplo que é um vaso. Se ele encher, ele vai ficar até a boca. Mas se eu colocar azeite sem parar, o que vai acontecer? Vai derramar. E o derramar significa transbordar. Então você não tem que ser cheio, você tem que transbordar no Espírito Santo, a presença de Deus. E é como se fosse um vaso. Se ele estiver transbordando, não tem como eu pôr mais nada para encher. Porque ele já está transbordando de azeite, que representa o Espírito Santo. E se esse vaso estiver vazio, dentro dele pode entrar terra, barro, areia, pode entrar um monte de sujeira. Mas se esse vaso estiver cheio do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo, nada pode entrar dentro dele, porque ele está transbordando de Deus. Deus está falando, se você estiver transbordando da presença dele, do Espírito dele, nada pode entrar dentro de você, na sua vida, porque está transbordando o Espírito Santo. Não vai entrar depressão, não vai entrar tristeza, não vai entrar angústia, desânimo, nada pode entrar em você, se você estiver transbordando do Espírito Santo, da presença de Deus. E por que Deus chamou Jeremias para ir à casa do oleiro? Porque ele estava fraco.
Você entender? Jeremias estava o quê? Espiritualmente. Ele precisava ouvir uma. Às vezes não é. Às vezes você não precisa de muita coisa. Você fica procurando resposta em muitas coisas. Você fica procurando a ajuda de Deus em muitas coisas. Você fica procurando nisso, em dinheiro, em família, nos filhos. E Jesus está falando uma palavra. É apenas para me te refazer e mudar a sua vida, a sua situação. Uma palavra. E o que liberta, o que transforma é a palavra de Deus. Quando ele colocou os pés na casa do oleiro, Deus começou a falar com ele. Está vendo esse oleiro aí? Você acha que eu não posso fazer com vocês como ele fez com esse cara? Se ele é falho, é pecador, se ele erra e consegue fazer um outro vaso, eu que sou perfeito, que sou puro, eu que não erro, você acha que eu não consigo, que eu não posso fazer como ele faz? Eu posso também. Jesus está falando, como um oleiro consegue fazer um vaso, ele também consegue te refazer, consegue te transformar, te restaurar. Tem pessoas aqui hoje que está fraca, está caída, está desanimada, e Jesus está falando, como aquele vaso faz com aquele barro, como aquele oleiro faz com aquele vaso de barro, eu posso também te restaurar quantas vezes for necessário e do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser. Eu vou falar uma coisa para você, como eu falei, Deus ele tem a multiforma e graça. E as milhares de formas de Deus se manifestando. As milhares de formas de Deus trabalhar. Deus trabalha de várias maneiras, de várias formas. E Deus está falando, eu vou usar hoje a minha multiforme graça, as minhas várias maneiras para mudar a sua vida, a sua história. Deus vai criar várias situações para você se restaurar, se fortalecer, para você ser um vaso novamente nas mãos de Deus. Só que para você ser um vaso de utilidade, você precisa transbordar do Espírito Santo na presença de Deus. Porque um vaso de aparência, Deus não quer. Por isso que tem muitas pessoas que Deus refaz e elas não exercem a missão, não continuam a caminhada. Você entender? Deus chama para pregar, para ganhar almas, para fazer a obra. Aí ela começa a viver de aparência. Deus não quer isso. Deus não te chamou de aparência. Deus te chamou para ser usado pelo Espírito Santo para ganhar almas, para ter utilidade. Porque se fosse para ser chamado para ficar de enfeite, não ia existir pastor e nem apóstolo. Ninguém. Porque todos eles também são vasos. E para a vida das pessoas, do povo mudar, ele tem que se encher do Espírito Santo, da presença de Deus. Glória a Deus, gente. Porque quando o homem é usado por Satanás, você sabe, porque Deus te mostra. Da boca dele vai sair palavras de maldição, palavras negativas. Agora, quando o homem é usado pelo Espírito de Deus, você pode falar 1000 vezes que não vai dar certo. E ele fala 2000 vezes que já deu certo, que você vai conseguir. É o homem cheio do Espírito Santo. E Deus está falando, Jeremias, é lá na casa do oleiro que eu quero falar contigo. Deus está falando, como você é meu ungido, é meu escolhido, não adianta correr e não adianta se esconder. Aonde você estiver, eu vou falar contigo. Pode estar na rua, pode estar em casa, pode estar no ônibus, aonde você for, eu vou falar com você. E Deus está falando com você aqui nessa noite. Você é o Jeremias da sua casa. Você é o Jeremias que Deus escolheu. Eu te escolhi como Jeremias. E eu não te chamei para ficar parado, para ficar quebrado. Se você está quebrado, desce até a casa de Deus. E lá você ouvirá a minha palavra que vai te colocar de pé, que vai te fortalecer, que vai te erguer. Só que para Deus transformar Jeremias, para Deus mudar Jeremias, ele não teve que subir, ele teve que descer. Com Jesus é diferente. Para você ser transformado,
para você subir na vida, você tem que descer. Agora no mundo é diferente. No mundo, para você crescer, para você ter fama, status, você tem que o quê? Você tem que ser orgulhoso, tem que ser soberbo, tem que ser ganancioso, tem que ser prepotente. Agora, tem que viver de aparência. Na frente da câmera é uma coisa, por trás é outra, totalmente diferente. Na frente da câmera, abraça todo mundo, ama os pobres, os doentes. Atrás das câmeras, está amaldiçoando as pessoas, está falando mal do povo. E com Deus é diferente. Jesus está falando, para você subir, para a sua vida mudar, para a sua história mudar, para a sua vida espiritual ser diferente, para você ser um vaso de novo na minha mão, você não tem que subir, você tem que descer. Você tem que descer no joelho, tem que descer na oração. Quanto mais você se humilhar, quanto mais você se entregar para Jesus, quanto mais você se prostrar aos pés de Jesus, mais Ele vai te refazer, mais Ele vai te transformar, mais Ele vai te fortalecer e vai mudar a sua vida, a sua história, e vai te encher do Espírito Santo, da presença de Deus. Glória a Deus, gente. Quando Jesus queria ter um particular com o Pai, Ele não ficava se mostrando na frente do povo, mostrando que Ele podia curar, podia libertar. Ele se retirava de todo mundo e ia para o monte. E lá no monte, descia. O Filho de Deus, o Altíssimo, ele subia no monte, mas não era para mostrar para Deus o que ele era para se humilhar, para sair, entendeu? Se humilhava, chorava aos pés de Deus. Mas também quando ele descia do monte, todos que queriam pegá-lo através de uma cilada, de uma armadilha, caíam por terra. Porque Jesus, Deus sempre dava livramento para o teu filho, Deus sempre protegia o teu filho. Porque antes de vir a proteção, antes de vir o livramento, antes de vir a unção sobre Jesus, para salvar, para libertar, para ressuscitar Lázaro, ele ia no monte, descia e Deus entregava para Jesus poder, autoridade, para curar, para libertar, para ganhar almas. Quer ser usado por Deus na sua casa, na sua família? Quer ser usado por Deus no trabalho, aonde você estiver? Quer ser usado por Deus naquele hospital, para os médicos? Então desça nos joelhos, desça na oração. Quanto mais você se humilhar, quanto mais você descer, mais o Espírito Santo se apresenta na sua vida para você. E Jesus está falando, o segredo para mim de fazer um vaso de novo é você descer. Quanto mais você descer, quanto mais você se humilhar, mais eu vou usar a sua vida para ganhar almas, para ganhar pessoas. Jesus está falando, quer que seu filho seja mudado? Quer que a sua família seja moldada num novo vaso? Então desça à casa dele. Desça de joelhos, se humilha, ora. Desça na oração. E quanto mais você descer, mais Jesus vai crescer na sua vida. Mas o Espírito Santo vai crescer em você e vai ter mais mudanças, milagres na sua casa, na sua família. Amém, gente? E para terminar a palavra e a gente ir embora, o segredo é descer. Ora mais, se humilha mais, se lança mais aos pés de Jesus. Porque quanto mais a gente diminuir, quanto mais a gente descer, mais Jesus cresce na nossa vida. Foi como a irmã falou hoje. Eu olhei para o Senhor, eu não tenho nada. Eu vou ser sincero com o Senhor, pastor. Eu olhei para o Senhor, não dei nada para o Senhor. Um menino novo, jovem, o que pode vir desse daí? Eu olhei para o Senhor, pastor, eu falei, ixi, sei não, se isso aí vai. E eu fiz uma prova, eu fui terça-feira. E quando eu vim no culto na terça, Deus mudou totalmente minha visão. Eu tive encontros olhos. E aquele lugar tem fogo, o Senhor tem fogo, o Senhor é usado por Deus, pelo Espírito Santo.
Ela reconheceu que o Espírito Santo estava na minha vida, porque ela viu a aparência, mas não viu o interior, o que estava dentro. Deus não olha o que está fora, Deus olha o que está dentro. O que olha por fora é o seu marido, é os seus filhos, é a sua família. Eles estão olhando você pela sua aparência, mas eles não sabem o que tem dentro de você, é o Espírito Santo, a presença de Deus. E a vida dela mudou assim, ó, da água para o vinho. Com menos de 2 dias, Deus tirou tudo que ela estava sofrendo há anos e começou a mudar a vida dela. Pastor, está aqui a foto da minha filha. Separou do marido, os dois eram evangélicos, ela foi para um lado, ele foi para o outro, e ela separou e agora está com o outro. Pastor, põe a mão na foto dela, que eu creio que quando o senhor orar, Deus vai restaurar. Nós chegamos lá hoje, ela disse, pastor, minha filha mandou mensagem que ela já está procurando a restaurar o casamento antigo com o ex-marido dela. Deus está começando a restaurar o ex-casamento. Por quê, pastor? Por causa do que está dentro e não do que está fora. É a unção de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Então não olhe a aparência. Você tem que saber os frutos. Será que através daquele pastor Deus cura, Deus liberta, faz mal? Será que através daquele pastor Deus muda, Deus escuta? Será que Deus ouve aquele pastor? Será que Deus está na vida dele? Faz uma prova. Faz uma prova com Deus. Foi o que ela fez. Ela fez uma prova. E no momento da oração, Deus já permitiu ela passar a mão na hora, para mostrar que não é o que está fora, é o que está dentro. É o Espírito Santo, a presença de Deus. Ela falou, pastor, eu não dou nada, mas eu reconheço. E daquele dia em diante, o Senhor é um grande homem de Deus. Grande só tem Deus, mas o Senhor é muito usado por Deus. O Senhor é homem de Deus. E a unção de Deus está naquele ministério. E nunca mais eu saio daquele lugar em nome de Jesus. Diga glória a Deus e glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Fica de pé nesse lugar, gente. Olha o que Jesus diz. A gente só dá o que tem. A gente só pode dar se o que está em você é desânimo, é fraqueza, é derrota. Você vai passar isso às pessoas. Infelizmente, todo mundo que chega até você vai contar palavras de desânimo, de derrota, porque é o que está em você. Se o que está em você é o Espírito Santo, é a presença de Deus, você pode estar passando um deserto terrível na sua vida, mas você consegue contar vitória. Você consegue levar palavras positivas, palavras de bênção para as pessoas. Está dando tudo errado na sua vida, mas você é cheio do Espírito Santo. Aí você fala para a pessoa que a vida dela está dando errado, que ela vai conseguir, que vai dar certo. Aí daqui a pouco, passa alguns dias, a vida da pessoa começa a mudar, porque é o que está dentro de você e não o que está fora. As pessoas acham que quem é cheio do Espírito Santo, tudo vai dar certo o tempo todo. É mentira. Isso daí é mentira. É mentira. Pode falar o que quiser quem está assistindo aí. É mentira. Eu provo na Bíblia que é mentira. Quer ver que é mentira? Elias era um grande profeta, usado por quem? Pelo Espírito Santo. Ele fez uma oração de menos de 1 minuto. Uma oração de menos de 1 minuto, Deus mandou fogo do céu para Elias cair. Deus mandou fogo do céu para provar para Elias que Deus era com ele. Deus mandou fogo do céu para provar para os profetas de Baal que Deus existia. Daqui a pouco ele recebe uma ameaça de uma mulher e se esconde dentro da caverna. Consegue entender isso, gente? Um homem cheio do Espírito Santo, através de uma oração de menos de 1 minuto, caiu fogo do céu. Mas por causa de ameaças de uma mulher, ele se escondeu e pediu até a morte, por causa de uma ameaça. Você consegue entender? E era cheio do Espírito Santo. Isso é bobagem. Falar para você que você, porque você é cheio do Espírito Santo, vai ser um mar de rosa. Não. Vai ter momento que você vai perder. Vai ter um momento que você vai ganhar. Vai ter um momento que você vai
Vai ter um momento que você vai enfraquecer, vai ter um momento que você vai estar na fé. Porque vem a fragilidade humana. Não tem como, gente. Não tem como. Todos que foram usados pelo Espírito Santo e cheios de Deus tiveram provações, tiveram perdas, tiveram tribulações. Não tem como. Se você achar que ser cheio do Espírito Santo é não passar por luta, é não ter tribulação, tira o cavalinho da chuva. Que quanto mais você for cheio do Espírito Santo, mais o diabo vai te bater, vai vir contra você. Porque ele quer que você se afaste do Espírito Santo para ele detonar com você, com a sua vida. Então, gente, não desanime. Jesus foi cheio do Espírito Santo e quando ele saiu do batismo, quem levou ele para o deserto foi quem? O Espírito. Quem levou Jesus para o deserto? Lá tinha comida? Tinha água? Tinha só o diabo soprando no ouvido dele. Mas quem levou ele foi quem? O Espírito e não foi o diabo. Então você tem que começar a entender mais os caminhos de Deus. Tem pessoas que, meu Deus, eu tenho a sua presença, eu te sirvo, eu te busco. Meu Deus, e por que eu estou passando por esse deserto, por essa luta? E você tem que começar a entender que quanto mais você for cheio do Espírito Santo, mais lutas vão vir, mais tribulações vão vir. Porque Satanás quer que você desanime, desiste. E também tem um momento de Deus, tem um momento que Jesus ele te põe à prova. Tem um momento que Jesus ele permite muitas coisas vir sobre você para ver aonde está a sua fé, como é que está a sua fé, como é que está o seu espírito. Tem pessoas aqui que eu estou falando que ela está passando um deserto terrível na sua vida. É uma luta, é uma tribulação. E as coisas não estão dando certo, porque não é porque você não tem Deus. Você está com o Espírito Santo, mas você está no momento do deserto, da provação. Jesus está te provando. Se você desanimar, desistir, você vai ser reprovado. Agora, se você perseverar, se tiver uma luta, uma tribulação na sua vida, e você conseguir dar palavras de bênção, de vitória para as pessoas, aí Deus vai aumentar a sua fé, porque a vida delas vai começar a mudar, vai começar a ser transformada, e através do testemunho dela, a sua fé vai aumentando, a sua espiritualidade vai aumentando. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Então, guarda isso. Ser cheio do Espírito Santo é passar também por tribulações. Vai perder também. Não tem essa. Quem é cheio do Espírito Santo também chega uma hora que perde. Entendeu, gente? A vida não é só ganhar. Sai dessa visão do Evangelho que é só ganhar. É mentira. Isso é mentira. Só ganhar é mentira. Quer ver o que perdeu? Davi. Davi era segundo o coração De Deus. e quem ungiu Davi? Foi o profeta. Isso aqui, ó. Quando ele fez isso aqui em Davi, o Espírito Santo na hora batizou Davi através do azeite. Só que Davi perdeu. Davi o quê? Perdeu para ele mesmo. Enfraqueceu espiritualmente, olhou para onde não devia e caiu com Betseba, com a mulher que não era sua. Davi, o único rei que não perdeu uma guerra, Davi. Mas ele perdeu para quem? Para ele mesmo. Quando olhou para Betseba, saiu do espírito, entrou a carne e caiu. Então a vida não é só ganhar. Mas antes de cair ele era cheio, mas quando tirou os olhos do Espírito Santo começou a olhar para Betseba, caiu. Então, gente, nós somos seres humanos. Por mais que seja cheio do Espírito Santo, tem um momento, fase do Evangelho que a gente vai enfraquecer, vai cair. Aí o Espírito Santo vai se afastando e a gente perde. Então uma pessoa que é cheia do Espírito Santo também passa por lutas, por perdas.
Não é porque você está transbordando de Deus que alguém da sua família não vai partir, que alguém da sua família não vai ficar doente. Vai, porque é ser humano, é frágil. Não é porque o apóstolo, ou um bispo, ou um pastor é usado por Deus e através da vida deles o paralítico anda, o cego enxerga, que eles vão ficar doentes, filho. Vai, porque somos frágeis, somos seres humanos. Glória a Deus, gente. Então não esqueça disso. E tem pessoas que ficam falando mal, né? Como pode? Tem tanta fé, tantos milagres acontecem, e agora está doente, não consegue ser curado. Ele não é pastor? Ele não é médico? E por que ele está doente? Aí começa. Não entende. Que por mais que o homem é cheio de Deus, ele também fica doente, fica enfermo, porque vê a forma humana. Graças a Deus, gente. Então, não esqueça isso. Não significa que você está cheio do Espírito Santo, que você não vai passar por tribulação, pelo deserto. Você vai. Quanto mais você se cheio de Deus, mais lutas, batalhas. Mas se você perseverar, você vai vencer. Você vai vencer tudo. Vai vencer as doenças, as enfermidades, as lutas. Vai vencer tudo. Se você perseverar, continuar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Entendeu? Então glorifico o nome de Jesus. Feche suas olhos. Em nome de Jesus. Ora assim, meu Deus. Meu Deus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado por essa por palavra. essa palavra. Por esse Por ensinamento. esse ensinamento. Diga, meu Deus. Meu Deus. Eu quero Eu quero ser usado ser usado pelo Senhor. pelo Senhor. Eu quero Eu quero ser feito ser feito pelas suas mãos. pelas suas mãos. Porque eu creio Porque eu creio que dessa maneira dessa maneira eu eu e a minha casa e a minha casa seremos restaurados pelo teu Espírito em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Glorifico a Deus. Amém, gente? Amém. Posso pedir sua oferta em nome de Jesus? Pastor, estou trazendo aqui hoje meu dízimo, meu voto, minha oferta. Peguei nas suas mãos. Pastor trouxe uma moeda hoje. Peguei também nas suas mãos. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Amém? Se você pode honrar a obra de Deus, peguei, tá, gente? Nas suas mãos. Quero lembrar vocês que terça-feira nós vamos começar novamente depois. Depois eu vou ver se compro as águas, tá? Vou comprar as águas para entregar para vocês de novo. E se o pastor conseguir comprar as águas, aí a gente vai ver se faz 7 dias, tá? Da entrega da água. Quarta-feira, Espírito Santo. Quinta-feira, gente, não esqueça a sua história. Glória a Deus. Não esqueça a sua quinta-feira. Você vai trazer. Nós vamos colocar no pescoço. Você vai consultar a Deus através da sua história. Viu, gente? E aí você vai escrever o nome da sua família nessa história. Vai trazer quinta-feira, 7h30. Estamos na 7ª quinta-feira da história sacerdotal. Quinta-feira agora, gente, não falta, pelo amor de Deus, tá? Será a 3ª quinta-feira. Duas. Mas Deus entende do seu lado porque foi emergência, tá? Agora a senhora pegou, né? Então, em nome de Jesus, a senhora vai conseguir trazer e vai trazer. Quinta-feira. Glória a Deus. Glória a Deus. Dona Cida ainda não pegou, né? A senhora está vendo os dias, né? Que dá para a senhora vir, né? Eu entendo, a senhora como assim? Da menina. Eu entendo. Fique em paz, tá bom? Pesado. Não, fique em paz. Tá bom? Amém, gente? Glória a Deus. Você que está nos acompanhando, Deus abençoe e até o próximo culto.